aqui é a Sara, a Papisa do Tarô, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal no YouTube. Hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos de previsões do tarô para os signos para esse mês de agosto. Esse é o nosso primeiro vídeo e ele vai estar falando dos signos regidos pelo elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. Então, nos próximos dias da semana vão sair os outros vídeos dos outros signos. Esse vai ser o primeiro para dar abertura, né? Então, se concentra que a gente vai começar agora. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Comenta aqui embaixo qual é o teu signo, como que isso chegou para você, essa mensagem. E também não se esquece de me seguir lá no Instagram, @papisadotarô. E aqui embaixo também vai estar o link do meu site, caso você queira marcar alguma consulta comigo, que é papisadotarô.com. Então, vamos deixar de papo e vamos logo começar para aqueles nascidos, regidos sobre o signo de Áries. Particularmente o meu signo, ariana, então vai ser muito massa tirar essa previsão para esse mês. Tô muito empolgada, então vamos lá. Vamos começar então aqui tirando qual arcano maior tá regendo Áries, nesse mês de agosto. Para todas as arianges aqui presentes. Vamos ver então aqui, olha só, saiu a carta do julgamento, tá? E essa carta vindo aqui como a carta que tá regendo esse mês para os arianos, é muito interessante porque vai falar aqui de um movimento muitas vezes de retorno, Então aqui a gente vai buscar nesse mês, a gente vai ficar revendo tudo aquilo que a gente fez, a gente vai analisar os saldos dos esforços que a gente fez no decorrer dos outros meses. Também vai ser um mês em que a gente vai estar decidida, a dar um ponto final naquilo que precisa, naquilo que não faz mais parte da sua trajetória, naquilo que não faz mais parte de você. Então muitas vezes é um mês de muitas mudanças, mas mudanças provocadas por finalizações e por mudanças de fase, Então o que a gente pensa com essa carta do julgamento? A gente vai estar ali mais atento a tudo que foi feito pra gente, então a gente também pode ter um olhar ali mais crítico, mais pesado, até às vezes um pouquinho rancoroso frente a algumas situações, mas é porque a gente tá querendo resolver, a gente não tá mais querendo deixar o velho no comando aqui das coisas, a gente tá se preparando para dar um novo passo para uma nova etapa da nossa vida, mas que a gente sabe que para isso acontecer é primeiro preciso e necessário deixar algumas coisas para trás. Então, comportamentos, hábitos, pessoas, relacionamentos. Então, vai ser um mês ali de limpa, onde a gente vai buscar renovar. Então, muitas vezes, se você tem um negócio, você vai querer colocar ali uma coisa nova nesse negócio, você vai querer refazer, fazer uma nova identidade, por exemplo. Se você, por exemplo, tá ali numa relação que já tá mais desgastada, você vai ali começar a colocar ali os pontos finais, então é um mês ali mais decisivo, onde você vai começar a pensar, eu tô aqui nessa relação, essas situações elas estão constantemente se repetindo, dentro aqui, envolvendo a gente que tá aqui dentro dessa relação, eu não quero mais que isso se repita, então eu preciso colocar um ponto final. E esse ponto final, ele pode ser tanto ali como um ultimato para outra pessoa, sabe, de chegar e falar, olha, a partir daqui eu não sustento mais. Se não mudar agora, não quero mais, assim, finalizaremos, Então, assim, a gente vai estar bem incisivo nesse aspecto e também a gente vai estar ali muito, muito certeiro naquilo que a gente escolhe. Então, assim, vai ser um mês em que, se uma decisão foi feita, se algo, às vezes, até alguém do passado, alguma situação tende a se repetir, aqui é o momento de você saber dizer não, muito importante. Porque aí, só assim a gente vai estar pronto, vai estar preparado, vai estar bem para ir para uma nova fase. E muitas vezes é dizer não para preguiça, é dizer não para procrastinação, é dizer não para as crenças limitantes e também para pessoas que não fazem bem pra gente. A gente muitas vezes fica ali insistindo, mas que já deu, Então a gente tem essa energia de finalização aqui bem forte para esse mês, para os arianos, Vamos aqui tirar mais umas cartas pra gente entender o que exatamente
ela tá falando aqui sobre o que precisa ser finalizado, o que precisa ser trabalhado. Tá, então vamos ver então aqui. Certo, tirei algumas cartas aqui desse baralho pra gente entender. Mas o que vem aqui? Olha o julgamento de novo aparecendo, né? A gente vê que essa energia, ela tá muito forte. Certo, então, olha, o que eu percebo aqui? Temos aqui um 8 de paus, então a gente vai ter que trabalhar aqui essa questão da comunicação. Então, muitas vezes a gente vai querer encerrar comunicações com algumas pessoas, mas muitas vezes é através da comunicação que a gente vai conseguir resolver essas coisas que a gente está querendo finalizar. E aí muitas vezes é ou encerrando, né, cortando a ligação, a comunicação com alguém, ou muitas vezes você, através da comunicação, conseguindo resolver e conciliar as coisas. Então aqui, e a gente vai querer estar fazendo as coisas muito rápido, né? Então aqui a impaciência pode vir bem forte, tanto que vem até aqui uma cartinha aqui pedindo pra gente ir mais devagar. A gente pode estar querendo ir muito acelerado pra querer resolver, pra querer organizar e botar ordem logo na casa, mas muitas vezes esse ímpeto, essa pressa muito grande pode acabar atrapalhando as coisas, a gente pode acabar não vendo as coisas como elas realmente são e podemos tomar atitudes precipitadas. Então aqui é muito importante essa calma, é muito importante pensar e ir a passos mais lentos. Falando que a gente tem aqui o Cavaleiro de Ouros, né? Então aqui é importante a gente tem que resolver as coisas, tem que fazer as coisas, temos que fazer os processos, temos que ter conversas desconfortáveis, temos que investir naquilo que a gente quer fazer. Sim, com certeza. É necessário para que a gente possa se sentir bem, para que a gente possa se sentir confortável e ir para uma nova fase da nossa vida. Mas vamos fazer devagar, vamos fazer com calma. A gente não precisa, tipo, o mundo não tá eu ia dizer que o mundo não está se acabando, mas é quase como se tivesse na situação que a gente está, né? Não estamos muito bem, especialmente para quem é brasileiro, né? Então, assim, mas apesar das coisas caóticas, vamos ir com calma, tudo já tá difícil demais. Então essa carta aqui do Cavaleiro de Ouros, ele me vem assim, olha, nesse mês vamos buscar apreciar as coisas, vamos buscar vivenciar e experienciar ao máximo cada etapa, cada momento. Valorize cada pequena coisa que você faz, cada pequena conquista. E às vezes cada não que você dá para algo que não te faz bem, por mais que não seja grandioso no primeiro momento, mas que quando se juntam, você começa a perceber que isso realmente tá agregando para minha vida, né? Então aqui esse Cavaleiro de Ouros, especialmente aqui no que se diz essa questão material. Então muitas vezes você tá ali muito apressada porque quer um trabalho logo, porque quer conquistar tal coisa logo e tudo. E é muito compreensível pelo momento que a gente tá, né? Questão de emprego tá difícil, tudo tá muito difícil, né? Então a gente fica mais apreensiva, a gente fica mais nervosa. Mas essa carta aqui do Cavaleiro de Ouros, ele vem dizer assim, vai fazendo o teu, mesmo que sendo aos poucos, mas não deixe de fazer. Aproveite a trajetória, aproveite as oportunidades, mas não deixe de fazer a sua parte, né? Então a gente tem muito essa energia aqui, né, junto com essa carta. Então é assim, olha, você tem muita força de vontade, você tem muita garra, mas muito cuidado para que você não pegue todo o gás e use ele no começo do mês e no restante do mês você, assim, fique desfalecida. É melhor você ir devagar e distribuir essa energia durante os dias, né, do mês todo, mesmo que você faça pequenas coisas, mas que no final construa algo que seja favorável para você, algo que você realmente deseja conquistar. E aqui muitas vezes a importância de um planejamento. Então assim, você tá começando o seu mês fazendo as coisas ali por impulso, logo querendo empurrar para resolver logo, ou você tá pensando numa finalidade, o que você quer fazer no começo, no meio e no fim. É importante dar foco nos processos nesse momento, para que as coisas elas possam se desenvolver melhor. Porque a gente tem novamente a carta do julgamento, né? Então a gente tem muito retorno aqui. Muitas vezes não é sobre se entupir de coisa nova esse mês, é mais sobre você
resolver as coisas que já estão pendentes e você trabalhar aquilo que já está nas suas mãos. Desenvolver uma aptidão que você já começa a dominar, desenvolver aspectos seus que você muitas vezes deixou de lado, vontades, desejos, planos que você deixou no meio do caminho e que agora você pode retomar eles de novo para sua vida de uma forma mais amadurecida, de uma forma menos apressada, de uma forma mais consciente. Então tudo isso ajuda muito a fortalecer esses aspectos. Então aqui a gente tem esse movimento de retorno, mas não é só para finalizar. Você pode trazer de volta planos que em outros momentos você não estava talvez tão de boa para poder desenvolver e que agora você pode dar continuidade, né? Então a gente entende aqui isso. E o 8 de ouros, né? Essa carta aqui do 8 de ouros, ele vai estar aqui também, tá falando aqui sobre esse desenvolvimento. Então, um mês em que vale a pena você desenvolver os seus estudos, vale a pena você desenvolver os seus conhecimentos, mas principalmente é um mês de se aprender com os erros. Aqui não é o momento de você repetir o que você já sabe que dá errado, sabe? Então, a gente às vezes entra em uma situação em que a gente já sabe o que vai acontecer no final. Então, não vale a pena se desgastar com uma coisa que você já sabe o que você pode esperar disso, tá? Então, vamos tomar ali um pouquinho de cuidado. Eu vou tirar aqui algumas cartas pra gente entender mais sobre a vida material, profissional, né? Pra Áries, nesse mês de agosto, tá? Para algumas pessoas de Áries, né, pode ser o retorno mesmo de algumas pessoas, tá, na vida delas, o retorno de contato de alguém que você não fala faz algum tempo, pode ser uma pessoa que saiu da sua vida e que agora, de certa forma, está retornando, e aqui é bom você tomar um pouco de cuidado para você refletir se você quer mesmo que essa pessoa retorne, né, então assim, como é uma leitura generalizada, a gente vai aqui trabalhar vários aspectos, né, então para algumas pessoas isso pode fazer sentido. Aqui envolvendo a vida profissional, né? A gente vem aqui o seguinte. A gente tem aqui o eremita, tá? E eu vejo muito aqui essa carta do eremita falando assim, olha, se você tem planos profissionais, se você tem desejos, se você tem ambições, faça o seu quieto, sabe? Não é o momento de você ficar falando, não é o momento de você ficar compartilhando pra todo mundo. Eu sei que a gente que é de Áries tem essa mania de querer falar tudo que acontece, né? De qualquer coisa a gente tá expondo, só precisa dar um pouquinho de corda pra gente se abrir todo. Então, vamos tomar ali um pouco de cuidado. Eu acho que esse mês aqui realmente, porque é melhor você guardar pra você ir desenvolvendo e só mostrar o resultado do que você ficar mal contando os seus processos, porque a gente não sabe se a pessoa e o coleguinha que a gente compartilha e as pessoas que estão vendo realmente estão torcendo pra gente. Então aqui é importante deixar as coisas mais em off, ir fazendo o seu, para depois você mostrar apenas ali o resultado. Isso é muito importante. E mesmo nesse processo, você acaba trabalhando mais o seu autoconhecimento. Você vai entendendo que muitas vezes as opiniões dos outros em demasia vão mais a te atrapalhar do que te ajudar, sabe? Então ali, segue o teu, o que você quer fazer, faça, sabe? Você tem muito a conquistar. Novamente a gente tem, o Cavaleiro de Ouros, ele aparece de novo aqui, então você ainda tem muita coisa a conquistar, especialmente aqui realmente a novos projetos, a novas coisas, que você ali vai estar pegando o ritmo, então até você realmente ter certeza, o melhor muitas vezes é você ficar ali na sua, tá? E não dar trela assim pra quem muitas vezes só tá sendo curioso e só vai jogar ali um caô em cima do teu plano. E aí, pra completar as coisas, a gente tem aqui um 2 de espadas investido. E nesse baralho aqui ele vai falar um pouco sobre amizades, não são bem sobre amizades, tá? Mas pessoas falsas ali ao seu redor, pessoas que não vão estar ali contribuindo tanto pra você, né? Muitas vezes dando um pitaco ali que é mais um veneno pra te prejudicar do que realmente alguém que realmente se importa com você. Então por isso que é importante você, às vezes, guardar mais pra ali os teus planos do que sair falando. Guarda mais, concentra mais e mostre o resultado.
porque quem realmente vai estar com você não vai estar ali te esperando pra te criticar e te fazer se sentir mal, né? Mas muito pelo contrário, vai estar ali torcendo pra você, e caso você esteja precisando ali de um toque, você sente quando é uma crítica construtiva de uma pessoa que se importa. Então aqui, fale apenas o necessário. É um momento mais interno. Até porque são coisas muito pessoais. Então aqui é importante você valorizar nesse momento mais a sua própria opinião, porque vai depender muito mais de você do que os outros vão pensar. Se preocupar muito com o que os outros vão pensar, trava as suas coisas e torna as coisas mais lentas. Não é isso que a gente quer, né? E agora a gente vai ver, né, um pouquinho da vida amorosa, né, para Áries. Então eu vou pegar aqui esse outro baralho aqui, um baralho mais romântico. Vamos ver então aqui, né, o que aguarda da vida amorosa pro mês de agosto para os nascidos sob o signo de Áries. Vamos ver então aqui. Bom, a gente tem aqui um 9 de copas, tá? Muito bom essa carta, porque aqui a gente vai entender que vai ser um mês, mas que a gente vai buscar ali fortalecer os nossos relacionamentos, não só os relacionamentos amorosos, tá? Eu acho que é muito mais voltado aqui para as relações em geral. Mas se você se envolve com uma pessoa amorosamente, a gente vê aqui uma necessidade mais do carinho, do toque, do contato físico, ele vai estar mais forte, o desejo de querer compartilhar os momentos com as pessoas que você ama, com a pessoa que você se relaciona. Ali o desejo sexual ele pode estar mais forte, tá? Então encontros amorosos acontecendo, tanto para quem é solteiro, né, começar a conhecer outras pessoas e se deixar levar ali pelos prazeres, quanto para quem tá se relacionando já numa relação, enfim, que já ali tá precisando dar uma esquentada. Então esse é o mês da gente, né, se aproximar mais dos cônjuges, né? A gente tem aqui um 7 de ouros também, que é uma carta que vai falar aqui da importância da paciência, mas também da construção do relacionamento, que o relacionamento não é apenas encontrinhos felizes, né? Então aqui a gente vai ver que vai precisar de muita paciência nesse processo desse mês para os arianos, muita paciência para poder se manter firme, para poder construir, para poder fazer acontecer, para edificar a relação. Então isso aqui é muito importante, né? Realmente se ter a paciência, né? Isso aqui é muito massa. E a gente tem aqui também junto o 6 de paus, né? Essa carta aqui do 6 de paus fala de vitória, fala de conquista. Então eu vou falar aqui para os cenários, né? Para você que estava vendo um relacionamento amoroso agora, é importante você talvez dar um pouco mais de foco no romance, no envolvimento. Às vezes a relação já caiu na rotina demais, então é importante trazer coisas novas, trazer algo que vocês possam fazer a dois, que rememorem os momentos ali iniciais do namoro, quando tava naquela paixão. Então às vezes surpreender, não só deixar a relação seguir, sabe? Porque isso acaba entrando numa rotina muito chata que fica difícil se nutrir, né? Então aqui, às vezes você tá sempre ali fazendo as mesmas coisas, e aí então a pessoa ela acaba perdendo um pouco você vai deixando de valorizar a pessoa, e você também pode estar se sentindo meio desvalorizada na relação por conta disso. Então aqui tá na hora de dar aquele toque, olha, vamos fazer umas coisas mais românticas, vamos fazer umas coisas mais a dois, sabe? Então isso aqui é importante, né, nesse processo. E também é muito importante isso da paciência, de entender que é um processo de construção, e que se tendo paciência, vocês conseguem conquistar aquilo que vocês desejam dentro da vida afetiva, dos relacionamentos amorosos de vocês. Então é preciso ter paciência, mas é também preciso se lembrar daquela coisa do encanto, né, do começo, da paixão. Essas coisas, à medida que a relação ela vai passando mais tempo, elas vão se perdendo, mas é importante se recuperar, especialmente aqui nesse mês.
Pra quem está solteiro, né, eu vejo aqui encontros amorosos, né, esse mês que podem resultar em uma relação mais séria depois. Então, se você tá começando a se encontrar com a pessoa, bateu aquela química boa, parece ser bem positivo para você continuar investindo nisso, mesmo que talvez demore um pouquinho para as coisas se efetivarem ou se oficializarem como uma relação mesmo. Isso aqui parece te trazer muita conquista, muita felicidade, muita vitória. Então aqui tá sendo um mês bem favorável para os relacionamentos. Aqui não pode ter medo, né? Que a gente se abre, se entrega, mas claro, leve em consideração aquilo tudo, né? Se você tá se abrindo ali pra uma pessoa que você já conheceu antes, ou é uma pessoa nova, sabe? Então aqui eu vejo mais vitória, mais sucesso com alguém novo. Para as pessoas que estão solteiras, né? Muitas vezes vem aí a pessoa, o ex, e voltar. Às vezes talvez não vale tanto a pena assim. Às vezes é melhor encerrar mesmo que já ficou pra trás, né? Então a gente tem essas mensagens aqui para os arianos. E agora a gente vai para os leoninos, né? Que é o meu ascendente. Então, assim, eu sou toda fogo. Me conta aqui também qual é o teu ascendente, né? Porque muitas vezes bate, né, o aconselhamento também do ascendente e da lua também, que minha lua é em leão. Então, vamos agora para aqueles nascidos em leão. Eu vou limpar a mesa aqui das cartas e eu já volto. De mesinha limpa, agora a gente vai falar sobre as energias do mês de agosto para você que é de leão, leonina maravilhosa, né? Então vamos começar aqui, vamos ver então qual arcano que está regendo os leoninos nesse mês de agosto, inclusive, né? Várias pessoas fazendo aniversário, várias pessoas leoninas fazendo aniversário agora no mês de agosto, então vamos entender qual a energia que vai estar presente aqui. Olha só, temos a Imperatriz, tá? E a Imperatriz, ela vem aqui regendo esse mês, né, de agosto para os leoninos. Achei muito interessante, eu adoro essa carta da Imperatriz, porque ela vai falar, olha, ela tá aqui, né, com esse barrigão, mostrando aqui que dentro dela, passando um avião aqui. Eu não sei porque que esses aviões passam tão baixo por aqui, porque aqui não é nem perto de aeroporto. Vou esperar um pouquinho. Certo, já passou. Então, a Imperatriz aqui com esse barrigão dela, né? Ela vai mostrar o quê? O desenvolvimento de algo que já foi plantado antes, de algo que já estava começando a ser nutrido e agora ele está crescendo, né? Então aqui a gente vai falar de planos, de projetos, a gente vai ver aqui que é como se fosse um mês em que vocês estivessem buscando ser muito pacientes com os projetos de vocês, com as ambições de vocês, mas também é uma relação ali muito mais calorosa, muitas vezes, com as pessoas que você se relaciona, uma preocupação maior com as pessoas com que você se relaciona, né? E, claro, uma autoestima aqui muito boa, porque a Imperatriz, ela é gata, né? A Imperatriz, ela tem aquela coisa da... como é que a gente pode dizer? Ela é muito atrativa, ela tem essa coisa da sedução dela, de certa forma. Então aqui a gente percebe que esse é um mês em que a autoestima, ela vai ser muito importante, especialmente para os leoninos, né? Então aqui a gente vai ver a importância dessa autoestima, a importância de ter uma autoestima intelectual, de ter uma autoestima em relação aos seus projetos, aquilo que você está nutrindo. Então toda vez que você começa a ver as coisas funcionando, aquilo que você está empenhando energia, tempo, funcionando na sua vida,
você começa a se sentir muito melhor com você mesma. Então isso aqui é muito importante, isso aqui é muito positivo. Então a gente vai ter um ano aqui, ou vai ter um mês também que precisa trabalhar a paciência, porque a Imperatriz, ela tá o quê? Grávida, né? Então quando a gente pensa numa mulher grávida, a gente percebe que ela precisa esperar 9 meses pro bebê nascer. Então muitas vezes alguns planos que a gente tem, por mais grandiosos, por mais que a gente esteja empenhando, a gente precisa ter paciência antes de parir eles pro mundo, né? Antes de botar essas ideias pro mundo. Então aqui muitas vezes é melhor tardar um pouquinho e fazer um bom trabalho que você sabe que você tem competência para fazer, do que se apressar e acabar colocando os pés pelas mãos e botando uma ideia meio que prematura pro mundo, sabe? Onde você poderia talvez ter se empenhado um pouco mais para desenvolver, tá? Então a gente tem aqui esse arcano maior aqui regendo. E agora a gente vai ver um pouco mais, né, do que ele vai se relacionar aqui para os leoninos. Certo. Vamos ver então aqui o que aparece. Nossa, muito bom. Muito bonito, viu? Adorei. Olha só. A gente já começa aqui com 10 de copas. Então, a gente percebe o quê? Vai ser um mês ali que o apoio da sua família, o apoio dos seus amigos, ele vai ser muito importante para que você possa desenvolver esses seus projetos. Então, vai ser uma coisa meio que ligada com a outra. Você vai precisar daquele incentivo, você vai precisar daquele elogio, você vai precisar daquele acolhimento para que você consiga dar continuidade àquilo que você está desenvolvendo. Isso vai ser muito importante para você. Além disso, essa coisa da Imperatriz e o 10 de copas, ele me vem muito aquela coisa do cuidado com o outro, né? Então você vai estar ali preocupada ali como que você se relaciona. Aqui é importante você tomar cuidado, especialmente para quem vive algum tipo de relacionamento amoroso, ou até mesmo ali dentro de casa e afins. Se você não é mãe de ninguém, não haja como se fosse, tá? Isso aqui é muito importante porque a gente tem muitas vezes uma tendência aqui a confundir o carinho e o zelo pelo controle da vida do outro, por não deixar o outro fazer o que ele precisa fazer sozinho. Isso é muito importante. Então, assim, você tem um apoio, você tem as pessoas que você ama, mas em nenhum momento ocupe um lugar de maternidade onde não lhe cabe. Isso é muito importante. Ou paternidade, né? Caso você seja uma pessoa que se identifica como homem. Então aqui é necessário você ter aqui esse olhazinho, tá? Para que não caia nesse tipo de situação desconfortável, chata e que acaba pesando, né? Porque junto a gente tem aqui também a nossa rainha de paus, rainha maravilhosa. Então a gente vê aqui muita sedução, né? Aquela coisa, muito charme, muito envolvimento. Então, pra quem tá conhecendo, as pessoas tá ali exalando um sex appeal, assim, bem forte, sabe? Uma energia muito seduzente aí. Então, tá muito bacana ali, uma vontade de dar muito grande. Aquelas, né? Mas assim, realmente você tá muito atraente. Isso é muito positivo. Mas quando a gente olha pelo outro lado, cuidado para que você não se atarefe demais naquela coisa, tipo, eu posso tudo. Às vezes você até pode, querido, mas você precisa carregar o mundo todo nas costas, sabe? Você precisa abrir mão de tudo, do teu lazer, do teu espaço com você mesma, com as pessoas que você se relaciona, pra ficar se dedicando incessantemente a uma coisa só, sabe? Ou até mesmo se ocupando de várias funções que você poderia delegar a outras pessoas e você acha que só você consegue resolver, né? Então aqui um puxãozinho de orelha pra gata, gostosa garota, né? Pra que você fique atenta em relação a isso, né? Você tem muito potencial, então aqui é um momento assim também de você trabalhar essa sua comunicação, porque mais pessoas têm uma tendência a te ouvir, você vai estar ali sendo mais acolhida, isso é muito positivo. O Ás de Paus, né, falando aqui de novos começos, de novos empreendimentos, aqui com um gás muito grande. Então aqui você entrando em contato com a sua essência, sabe? Como se você estivesse buscando o seu propósito e nesse mês você nutre esse propósito. Muitas vezes essa imperatriz, ela vem justamente para que você entre em contato com aquilo que tá dentro de você, que você tá ali muitas vezes adormecido
e que nesse mês você vai reavivar e trazer ele de volta. O seu propósito, o motivo que você vem fazendo as coisas. Então isso aqui é muito importante, é muito necessário. Tá? Então aqui a gente vê aqui um ímpeto para novos empreendimentos, você tendo muita competência para gerir isso e muito apoio também. Então isso aqui é muito bacana. Aproveite a sua rede de apoio, né? Utilize essas pessoas que utilize, não é para usar as pessoas, né? Mas reconheça essa rede de apoio que você tem e faça bom uso, né? Isso aqui é muito importante. E a temperança, pedindo aqui pra você ter calma e equilíbrio. É aquela coisa que eu vim falando. Você gosta das pessoas, você ama as pessoas, você tem tudo aquilo, mas não ocupe um lugar de maternidade ou paternidade que não cabe a você, se você não é pai ou mãe de alguém. Né? Aqui a gente também vê aqui que é preciso ter esse equilíbrio entre fazer muitas coisas e o descanso que é necessário, então não atropele as coisas, buscar realmente esse equilíbrio entre as partes é muito importante para que as coisas elas possam fluir da melhor maneira possível no teu mês, tá? Vamos agora dar uma perguntada aqui sobre a vida profissional, né? A vida, enfim, a vida material, na verdade, para aqueles nascidos, né, regidos sobre o signo de Leão para o mês de agosto. Vamos dar uma olhada. Caiu essa carta aqui, gente. Vou deixar, tá? Certo. Olha só, a gente começa aqui com esse 10 de espadas, né? Então, 10 de espadas, ele fala de encerramentos, né? Encerramentos que muitas vezes, tipo, uma fase da sua vida material, profissional, afins, que não está sendo boa pra você, né? Uma onda de má sorte, um cansaço, exaustão, vários infortúnios que podem ter acontecido, que podem ter aborrecido você ou desgastado você mesmo, especialmente psicologicamente. Então, esse mês está sendo um mês de encerramento desses infortúnios que deixaram você ali meio mal, meio cansada, meio ansiosa, né? Então aqui a gente vê esses encerramentos e começa-se um planejamento para o futuro, né? Então você aprende aquilo que você não faz sentido para você, aquilo que realmente te desgastou, te cansou, e a gente abre possibilidades aqui para o futuro. A gente tem esse 6 de copas invertido, então aqui a gente vai traçar muito mais um olhar para além, né? Aprendeu com o passado e agora você segue firme para frente, né? Como, né, que é se seguir? A gente tem aqui um rei de paus. Então a gente segue pra frente aqui na sua vida profissional com muita força de vontade, com muito ímpeto, com aquela energia de liderança muito grande. Só tem que tomar cuidado para que você não seja muito egoísta, para que você não se feche muito em achar que só você sabe das coisas, né? Muitas vezes não é isso que tá acontecendo, que você precisa dar abertura muitas vezes para escutar o outro, para escutar novas opiniões, né, e de entender que você não é o centro do mundo, né, e que às vezes você tem muito a aprender com outras pessoas e você pode abrir possibilidade para isso, né, mas é importante também esse rei de paus aqui, porque ele mostra aqui uma vontade de empreender muito massa, sabe? Que precisa de coragem. Então, às vezes você quer fazer uma coisa que, sei lá, às vezes ninguém fez e você precisa ter muita coragem para que você dê continuidade para isso, para que você dê oportunidade para você mesma conquistar o teu espaço na tua vida profissional. Então você tem que focar ali no futuro, não é focar, ninguém fez isso, como é que eu vou desenvolver se ninguém fez e tudo. Olha que massa, você tem uma ideia que ela, no meio de tantas ideias que a gente tem, porque hoje quase todo mundo já fez alguma coisa, você tem uma coisa que é mais original, então não desista disso, sabe? Dê continuidade. Mas é importante você aprender com quem já passou por isso, né? Então, às vezes você tem uma ideia original, mas
sempre vai ter um fundamento, alguma coisa que outra pessoa já fez. Então tenha também a humildade de buscar, de conversar talvez com alguém que tenha um pouco mais de experiência do que você, para que você possa colocar em prática naquilo que você deseja empreender, naquilo que você deseja trazer de novo para o mundo, né? Tanto que a gente tá com essa energia da Imperatriz, então isso é muito importante. E agora a gente vai aqui, né, pra nossa vida amorosa, dos relacionamentos, pra quem é regido aqui pelo signo de Leão, durante o mês de agosto. Então vamos ver quais são as energias pra vida amorosa de vocês. Vamos lá. Então, a gente vai aqui começar com o 5 de espadas, tá? Então, é uma carta aqui que ela é mais cansativa, que ela é uma carta que fala aqui de um mormaço, uma dificuldade muitas vezes de conversar, de dialogar, tá ali meio impaciente, e às vezes quando tem as conversas, tem muito mais aquela conversa de querer tá certo do que realmente querer resolver as coisas das relações ali que você vai ter com outras pessoas. Então aqui é importante você pesar as suas prioridades, né? Você quer tá certo ou você quer tá errado? Porque muitas vezes para você dar continuidade para as coisas e você tiver essa ideia meio que de tipo, eu tenho que ter a razão, eu tenho que ser o certo sempre, você pode acabar danificando e prejudicando uma relação que podia ser boa pra você e você tava ali sendo muito orgulhoso ou muito orgulhosa pra poder dar continuidade e poder aceitar que às vezes tem algumas discussões que não valem a pena. Então é muito importante perceber isso. Seguido disso, a gente tem um 3 de ouros. E esse 3 de ouros, ele vai estar aqui falando, olha, para uma relação ela funcionar, precisa do trabalho em equipe. E quando a gente entende se alguém tá querendo ficar por cima, se alguém tá querendo ganhar as discussões, então não tem um trabalho em equipe, tem um trabalho aqui de ego, né? Que é uma pessoa que quer ficar acima do outro. Não importa se isso vai machucar outra pessoa, não importa se isso pode até finalizar uma relação. Então aqui é muito importante tomar um pouco de cuidado em relação a isso. E esse 3 de ouros, né, que é aquela coisa de que o trabalho de uma relação, ela é em equipe. Uma relação, ela precisa de companheirismo. E muito cuidado também com o pitaco das outras pessoas, sabe? Se tem, olha, guarde aquela coisa. Você pode pedir a opinião das pessoas. Tem alguns casos que, obviamente, as pessoas têm que se meter mesmo. A gente sabe que tipo de caso é, né? Que pode ferir você, que pode ameaçar a sua vida. É, obviamente, que você tem que pedir ajuda, que você tem que ali se resolver. Mas muito cuidado com alguns pitacos que as pessoas não sabem o que está se passando. E aí pode acabar se intrometendo e prejudicando mais do que ajudando você. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso. E a gente tem aqui a carta do mundo, que ela é uma carta muito boa, que é uma carta de realização, que é uma carta de finalizações, mas de finalizações no sentido de quê? De você estar conquistando um novo nível da sua vida amorosa, da sua vida afetiva. Então, às vezes, você tá ali ficando com uma pessoa, e isso pode ser oficializar para um namoro, né? Você ali tá ali com planejamentos com alguém, né? E aquela coisa funciona, aquela coisa dá certo. Então, isso aqui tá muito bacana, tá? E agora eu vou falar, né, como é que essas mensagens elas se encaixam pra quem tá solteiro, pra quem tá se relacionando. Pra quem está em um relacionamento, pode ser um mês ali mais difícil, tá? Um mês ali em que vocês tendem a trocar ali umas farpas, que fica ali mais complicado e difícil a comunicação, que você pode se sentir meio cansada mesmo de chegar assim, parece que eu tô aqui no meio do caminho e isso não vai nem pra frente nem pra trás. E aí a gente entra pra dois caminhos possíveis, né? A conversa, mas um diálogo em que você está sendo sincera, em que você expõe as coisas, onde você não busca estar certa ou errada, mas que você coloca ali as cartas na mesa para que as coisas elas possam se resolver, né? E aí destrava mais isso.
né? Ou muitas vezes você pode ir pelo caminho que não é tão bom, que é aquele de querer atropelar tudo, aquele de querer até muitas vezes magoar as pessoas com as suas palavras, ou se sentir magoado com as palavras da pessoa, né? Porque uma das partes ali vai estar querendo ser o certo, já tá magoado e aí acaba com a espada, né, das palavras, a língua afiada acaba machucando o outro. Então isso aqui é importante tomar cuidado. O 3 de ouros, ele vem aqui mostrando como é importante edificar essas relações durante esse mês. Por conta desses abalos e até uma frieza que pode estar acontecendo em algumas relações, aqui é importante você construir mais o companheirismo, entender também o nível que está o outro, como que você pode auxiliar no desenvolvimento dessa pessoa e como essa pessoa também pode te auxiliar, mas nunca que você tome o papel, né, o trabalho, enfim, de querer mandar no outro, porque isso acaba colocando ali você em um nível de mãe, de pai, e não é isso. Então aqui é para que vocês possam se auxiliar e juntos edificar e construir a relação. E não ficar ali um mandando no outro, né? Isso aqui é importante. Torcer e dar apoio para o outro é muito necessário, né? E aí a gente tem aqui a carta do mundo. E aí eu vejo que a partir disso, de uma conversa e de um apoio, é muito maior do que pensar em coisas muito grandiosas e se desesperar. Porque aqui eu percebo que vocês conseguem se tranquilizar, entrar em sintonia novamente e botar essa relação de novo nos eixos. Ou, né, vocês podem também entender que mesmo conversando e mesmo buscando ter dado apoio e afins, não é o suficiente e que tudo bem também finalizar aquilo que não está funcionando mais. Mas aqui eu vejo muito mais uma energia de reconstrução do que de finalizar, sabe? Pra quem está solteiro, essas energias, elas vão estar aqui, né? Primeiramente, a comunicação com outras pessoas pode estar meio difícil, você pode estar ali meio que na defensiva, meio que cansada de pensar assim, ai, essa vida amorosa não é pra mim, não tem nada aqui que eu não tô aguardando nada mais, eu acho que já passou do ponto, não tem nada pra mim. Então esses pensamentos pessimistas, eles não ajudam, tá? Faz com que você fique travado e fique rancoroso, que aí fica ali pagando de que não quer nada e lá no fundo fica ali com raiva de qualquer foto de casal que aparece ali na sua timeline. Então, aqui a gente vê que é importante trabalhar isso, trabalhar esses aspectos. Não fica tão reativo, sabe? Se você já tá fechado agora, como é que as pessoas vão chegar até você, né? E esse 3 de ouros, ele fala assim, olha, conversa com as pessoas, fica realmente aberto, né? E tipo assim, sua vida amorosa, ela não vai funcionar realmente se você estiver travando, se você quiser fazer tudo sozinha, se você quiser pagar de certo, se você ficar só falando mal das pessoas que você se relacionou antes e fica criando toda aquele rancor, sabe? Não, galera, vamos soltar aí. E a carta do mundo, ela vem muito assim, olha, vamos finalizar o que precisa ser finalizado, sabe? Não vamos ficar trazendo o peso do passado pra cá agora, porque só vai deixar as coisas mais difíceis, só vai deixar as coisas mais complicadas pra você. Então, aqui é importante você ter esse sentimento, né, você que está solteiro, de que fique pra trás o que precisa ficar pra trás, não precisa ficar remoendo isso, não precisa ficar trazendo isso toda hora, porque é chato e afasta as pessoas, tá? Então, vem muito isso. E se você tá conhecendo alguém, tem muita chance disso, como eu já tinha falado antes, né? Disso se desenvolver para algo melhor, algo mais sério, talvez, né? E agora a gente vai falar aqui das mensagens das cartas para as pessoas, né, do signo de Sagitário. Eu vou aqui arrumar aqui essa mesa e eu já volto pra gente continuar. Vamos retomar então agora aqui pra gente falar sobre as energias de agosto para os signos, para os nascidos, né, no signo de Sagitário. Então vamos começar aqui então perguntando, né, como que tá a energia. A energia para esse mês, para aqueles nascidos sob o signo de Sagitário. Vamos ver então aqui. Olha só, saiu a carta da Lua.
né? Então aqui vai ser um mês mais introspectivo, né, para aqueles que nasceram ali no signo de Sagitário. A gente vai ver que um mês em que vai ser mais necessário trabalhar essas águas internas, né? O que seriam essas emoções, esses medos inconscientes que muitas vezes fica apavorando ali, assombrando vocês que nem um bicho-papão. Então, são questões e são aspectos que não foram talvez tão bem trabalhados anteriormente, que podem voltar ali para te assombrar, né? Seja através de sonhos, seja umas coincidências assim bem bizarras que você fica que provoca uma reflexão sobre o que é necessário você repensar. Então aqui a gente vai ver que vai ser um mês ali mais de um olhar para dentro, mais de você prestar atenção e também tomar cuidado para que você não se julgue também muito, sabe? Porque muitas vezes essa carta da lua, a gente reflete tanto sobre o que tem dentro da gente que a gente acaba ali sendo um pouquinho cruel com o olhar que a gente tem para nós mesmas, sabe? Então ali é respeitar as fases, entender as fases, né? A lua tem as suas fases, entender, né? E outra coisa também, pode ser um mês que a insegurança ela vai bater bem forte. Então, por conta disso, muitas vezes se você precisa adiar algumas coisas para que você sinta mais firmeza, talvez seja mais confortável para você fazer isso, para que você tome atitudes conscientes e não atropele, sabe? Muitas vezes fazer tudo no escuro, sem um pingo de planejamento, sem saber o que você pode esperar, isso pode te deixar mais ansiosa e mais nervosa e fortalecer alguns padrões inconscientes que você está carregando que já não fazem tão bem para você. Então a gente tem aqui essa energia, essa tendência aqui para a carta de energia para esse mês de agosto. Então aqui é importante dar essa analisada, dar essa pensada, essa respirada antes de tomar decisões maiores, porque as coisas elas podem estar ali meio às escuras, mas muitas vezes é no nosso inconsciente que a gente encontra as respostas. Então, anote seus sonhos, sabe? Fique muito atento a essas mensagens que muitas vezes a gente tem, que muitas vezes é algo que está querendo conversar com você e que inconscientemente não está conseguindo, ou conscientemente não está conseguindo alcançar, né? Então a gente vai ter essa sensação de estar meio perdido, mas é importante, né, você se lembrar que no dia, a noite passa e o sol vem, a verdade, a luz também vem junto com ela. É muito importante a gente pegar esse momento para se blindar, para buscar se conhecer, para entender mais sobre as suas sombras, né, que é aquilo que precisa ser trabalhado, mas que em nenhum momento você deve se entender você apenas como os problemas ou as coisas mais difíceis, né? Ninguém é um lado só. Então isso aqui é muito importante. Vamos entender aqui mais aqui então sobre esse mês. Ai, eu vou virar aqui, mas eu vou deixar pra ver depois. Muita atitude aqui é necessário. Você parece que tá vivendo ali presa em um limbo, onde você não tá indo nem pra frente nem pra trás. Você tá ali ficando presa em um padrão e que você olha e pensa, é muito difícil sair daqui. A gente tem esse 9 de paus aqui, né? Então você já tá reativa. Você sabe que precisa melhorar os aspectos, você tá cada vez mais se afundando, mais presa nesses aspectos, nesse lado mais seu sombra, que é algo que é preciso ser trabalhado, né? Não é para ser algo limitante, muito pelo contrário, nosso lado sombra tem muito a acrescentar. Vai mostrar muitas coisas que a gente tem como potencial e que estão ali ocultas, mas também coisas que a gente precisa melhorar, que a gente precisa ter mais conhecimento. Então aqui parece ser um mês muito desafiador para você, porque a sensação que você tem é que tudo que você faz é muito difícil, que tudo que você tem a se dispor é tudo muito complicado, e aí você fica reforçando essas falas de que eu não consigo, é muito difícil para mim é sempre tudo muito complicado, e também não consegue fazer nada para sair do lugar porque você tá afundada nesses pensamentos limitantes. Então aqui, tanto que veio aqui, né, o cavaleiro de espadas, né, o cavaleiro de espadas, ele não tem papa na língua, ele só sai e vai. Tanto que ela é a carta mais rápida aqui, né, uma das mais rápidas do tarô. Então a gente vai perceber aqui, olha, pra você poder sair disso,
Você tá mais do que na hora de você começar a tomar atitudes racionais. Não tem como ficar com medo, não tem como ficar se blindando sempre. Aqui tá mais do que na hora de você pegar o que você sabe que é preciso fazer e fazer, sabe? Não tem como você ficar sempre se escondendo com esse discurso de que as coisas são difíceis, porque nada é fácil pra ninguém, sabe? Todo mundo vai ter uma complicação. Você pode olhar pra pessoa e achar que ela é a pessoa mais feliz do mundo. Pode ter certeza que ela vai ter algum problema. Então aqui para as pessoas nascidas em Sagitário, essa questão ali de ficar mais cômoda e de se afundar um pouco mais nesses medos pode estar mais presente aqui nesse mês de agosto. E esse Cavaleiro de Espadas, ele vem falando, olha, ó, tá na hora da gente correr. Aquela, como diz aqui na minha terra, tchau, Lui, menino. Tá na hora de abrir esse olho e fazer as coisas acontecerem, porque ninguém vai fazer por você, sabe? Então aqui, tu fala assim, ó, vá logo, vá com pressa e se resolva. Você, se as coisas estão muito enroladas, você precisa aprender a se desenrolar, né? E a gente também vê aqui muitas vezes um desejo de fazer uma viagem, né? De querer mudar mais radicalmente. E uma mudança radical talvez seja muito positiva para que você saia dessa situação, mas entenda que tem que ser uma mudança que você esteja consciente do que está acontecendo, não para você se enganar mais ainda, sabe? Não é para trocar 6 por meia dúzia. Tem que ser uma mudança que realmente ela possa ocorrer de forma muito intensa, de forma séria, de forma consciente, né? E aí a gente tem o 3 de paus, né, que vem aqui com uma carta dos planejamentos. Então a gente vê aqui como que é importante você buscar se planejar, mesmo que seja um pouquinho, né? Se planeje esse mês. Se você tá muito perdida, vamos escolher uma coisa, pelo menos, para que você possa pegar mais orientação, seja a sua vida profissional, especialmente algo que faça, que tipo assim, esquenta teu coração, algo que realmente que te dá vontade de fazer as coisas. Porque aqui parece estar muito travado de vontade, né? Então aqui tá na hora de você trazer lá do teu inconsciente esses desejos que você quer manifestar e colocar eles ali na prática, fazer os planejamentos, né? Fazer realmente as coisas acontecerem, mesmo que seja aos poucos, mas é preciso fazer alguma coisa, né? E aí, se você quer tá planejando ali uma viagem para esse mês, tá bem favorável, né? De fazer as coisas acontecerem, tá bem bacana. E a gente tem aqui o 10 de paus, né? Esse 10 de paus, ele vai falar aqui que realmente a sua mente, principalmente ali, você tá sentindo que você tá carregando o peso no mundo nas costas. E é por isso que fica difícil de você se concentrar e de você até conseguir sair desses padrões. Porque você tá se sentindo sobrecarregada. Você tá se sentindo sobrecarregada não apenas com as suas próprias questões, mas com os problemas dos outros, que as pessoas estão montando em cima de você também. Então tudo se torna mais desafiador quando você precisa resolver os seus problemas e os problemas das outras pessoas. Então aqui a gente vai perceber que tá mais do que na hora de se tomar uma atitude, de se mudar esse percurso. Você não é obrigada a carregar problema dos outros ou carregar expectativas que as outras pessoas colocam em cima de você, sabe? Mas você precisa reconhecer o que você deseja para sua vida e começar a crescer e a se desenvolver em cima disso, porque senão você só vai se fechar e isso vai ficar mais complicado para que você possa fazer as coisas acontecerem. E aí você se fecha cada vez mais ali no seu mundo, né, interno, e aí você não consegue manifestar as coisas externamente. Então tá precisando dar ali uma cortada, largar a mão ali mesmo daquilo que só tá te atrasando, mais do que na hora disso acontecer. E agora, né, a gente vai perguntar mais diretamente aqui sobre a vida financeira, profissional daqueles regidos sob o signo de Sagitário para o mês de agosto. Vamos lá então. Vamos ver o que aguarda. Foi bem puxãozinho de orelha pra quem é Sagitário, tá? Mas um momento assim de encerramento, tá se aproximando, né, cada vez mais desse Sol em Sagitário, então eu acredito que pode estar ali querendo resolver muitas coisas, tá? Olha só, na vida profissional, a gente vai ter aqui um 5 de paus,
né? E esse 5 de paus, ele vai mostrar aqui até uns conflitos com algumas pessoas que você pode trabalhar, mas também não é só isso, sabe? Às vezes não é bem conflitos, é só um embate de ideias, embate de propósito. Então, às vezes aquilo que você quer seguir para você trabalhar, para você viver, para você ganhar dinheiro, pode bater de frente com o que outras pessoas desejam de você, com o que outras pessoas esperam de você. Então, aqui é importante você saber dialogar para que isso não se crie uma confusão, um clima ruim em cima disso, né? Então, muitas vezes não é sobre bater de frente, é fazer ali o teu e não contar muito com essas outras pessoas, sabe? Tipo assim, no sentido de pedir a opinião delas ou coisa do tipo, porque você sabe o que é que tá aberto pra você e o que não tá. Então, isso aqui é muito importante de você perceber. A gente também percebe aqui que pode ser ali um momento em que você pode realmente descobrir uma nova aptidão, aquela nova aptidão que tá lá dentro do teu inconsciente e que muitas vezes você não quer admitir pra você mesma, porque você pensa, ai, as pessoas podem não entender, eu posso acabar sendo julgada e tudo, mas aí, né, é problema dela, sabe? Você que tá vivendo a sua vida, então que tá mais do que na hora de você começar a se libertar e não se prender, né? Você tem esse espírito livre, essa vontade de experimentar e viver as coisas, então tá na hora de se jogar mesmo, sabe? Tá na hora de você testar, experimentar. A gente tem aqui um 9 de espadas invertido, né, que vem aqui falando sobre desconfiança. Então aqui realmente você pode estar ali muitas vezes e junto, né, com isso eu vou até falar, tem um 8 de espadas que vem falando aqui das rupturas, dos medos, assim, de um processo aqui meio mais pesado. Então aqui na questão profissional das pessoas de Sagitário, para algumas pessoas, né, enfim, eu vejo aqui que pode ser bem difícil, assim, um mês mais complicado, um mês, assim, que a vida financeira, profissional pode estar mais estagnada. É aquela coisa de você ali tá querendo começar uma coisa nova, mas tá ali desconfiada, muitas vezes, com quem você trabalhar ou como você vai trabalhar, como você vai fazer as coisas. E é como se fosse algo justo, até porque você ainda está aprendendo algumas coisas e porque você já tem muita desconfiança dentro de você e muita insegurança. Então, por conta disso, é claro que a vida profissional também vai refletir dessa maneira. Então, eu vejo aqui você meio ali desconfiada e ficando ansiosa e ficando meio assim, querendo romper logo as coisas. Então, tem uma tendência a não querer dar continuidade, né, para aquilo que você tá querendo fazer. E muitas vezes aqui a gente também fala de romper um ciclo que já não está fazendo bem. Então, aqui eu vejo um momento aqui de muita introspecção, de muito entendimento interno, de conhecer os próprios limites, de conhecer os próprios desafios e de entender também aquilo que não funciona mais. Então, muitas vezes a gente precisa dar uns passos para trás para poder dar uns passos para frente, né? Que você possa conseguir se conectar de uma forma que faça mais sentido para você e que muitas vezes você tá muito naquela coisa do planejar e não tá saindo do papel, né? E tá precisando realmente ter essa coragem que o Sagitário tem de encarar as coisas e não ficar ali se enrolando, né? Não ficar ali se passando, né? E tudo. Muito cuidado para que essa vida profissional, às vezes, ela pode até estar te adoecendo, né? Te cansando muito se você tá se sentindo sugada pelo que você faz, ou adoecendo no sentido de que você não consegue se encontrar no que você faz ou você não consegue encontrar algo para fazer. Então aqui é preciso ocupar e começar algo, né? Mas buscar algo que se aproxime o máximo possível daquilo que faz sentido com quem você é hoje. Mesmo que às vezes você vai ter que fazer algo paralelo, né? Vou ter que fazer aqui um trabalho que eu não gosto tanto, mas que me dá uma segurança financeira, enquanto eu fico mais firme naquilo que eu gosto. Então a gente vai ter que trabalhar aqui com esse jogo de cintura para fazer essas coisas acontecerem. E agora a gente vai dar aqui uma olhada na vida amorosa, né, dos relacionamentos, para quem é do signo de Sagitário durante o mês de agosto. Vamos lá. Vamos ver então aqui o que a gente pode observar. Certo. A gente tem aqui um Ás de Ouros, né? Eu vou começar logo aqui falando, né, para as pessoas que têm relacionamentos afetivos.
Não. A gente começa aqui com o Ás de Ouros. O Ás de Ouros, ele vem mostrando aqui um novo começo. Então você pode ter um novo relacionamento, você pode começar uma nova fase da sua vida amorosa também. Você tá querendo ter novas atitudes, né? Então aqui a gente tem aqui o Ás de Ouros, que é uma carta bem positiva nessa questão da relação amorosa, porque você vai estar ali bem empenhada, né, em querer fazer o novo, em querer trazer novas coisas. Mas é preciso ter paciência para que isso se desenvolva, que nada vem da noite pro dia. A gente tem aqui o 5 de copas, e esse 5 de copas ele vai falar aqui de algumas mágoas, tá? Alguns traumas envolvendo a vida amorosa, pode ter algumas desilusões aí no meio do caminho, né? Você achando ali que podia confiar numa pessoa, e aí você começa a desconfiar dela, e muitas vezes essa sua desconfiança ela pode vir a ser confirmada nesse mês, tá? Então ali tem aquela sensação de desilusão, de insatisfação, ela pode estar aqui presente, né? E a gente tem o 5 de espadas, né? Que ela é uma carta ali meio cortante, né? Então ali eu percebo aqui que as coisas elas vão estar meio maçantes. É como se começa algo que você quer dar continuidade, mas aí quando você vê é só mais do mesmo, sabe? É só a mesma coisa de sempre e aí você já se desanima. Quando a gente vai falar aqui de pessoas que estão em relacionamento sério, né, que estão compromissadas com alguém, a gente vê aqui uma vontade de querer recomeçar, uma vontade de querer ter algo novo na vida amorosa, de querer inovar ali dentro da relação e tudo mais, só que aí as mágoas do passado, elas voltam e aí volta o embate de sempre. Então aqui pra quem tem relacionamento amoroso, tá na hora de perdoar, tá na hora de, tipo assim, ó, se você decidiu continuar com essa pessoa e dar uma nova chance pra uma relação, você precisa perdoar de verdade. Não é pra ficar jogando na cara da pessoa no momento que a mágoa vier, no momento de discussão, porque isso vai deixar vocês em um ciclo infinito e ninguém consegue se resolver, né? Fica só trocando farpa ali um com o outro, isso não é legal, tá? Pra quem está solteiro, né, essas cartas aqui, elas vêm mostrando que é aquela coisa, você começa algo, você investe algo ali, né, alguma coisa que tá ali começando, mas as mágoas do passado, aquelas dores inconscientes, algo que você talvez não tenha se libertado, ou essa outra pessoa também não conseguiu se libertar, acaba travando você. E aí você fica ali também no meio do caminho, revivendo um passado. Então aqui tá na hora de deixar pra trás o que precisa ficar pra trás, né? E perceber que por mais que algumas coisas não tenham funcionado, isso não significa que a sua vida inteira vai ter que ser uma droga, sabe? Que a sua vida afetiva inteira vai ter que ficar sempre se voltando para aquele acontecimento que rolou há um tempo atrás e você ainda tá presa nisso enquanto outra pessoa já seguiu a vida dela, sabe? E outra coisa, às vezes a pessoa pode estar até lhe enchendo o seu saco, então você tem que dar um basta, porque você sabe que não faz mais bem pra você. E perceber que tem muita coisa pra você viver ainda, sabe? Então a gente tem aqui essas situações para o mês, ou para os sagitarianos aqui foi pesado o negócio, foi murro mesmo, mas é isso. Quem tá falando é o tarô, não sou eu. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Coloquem aqui como foi que essas previsões saíram pra vocês. Me digam o signo, o ascendente, a lua de vocês aqui, se é um desses 3 signos. E durante a semana vão sair os outros vídeos, né, dos outros signos. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Nos sigam lá no Instagram, né, @papisadotarô. Caso você queira consultas, o link das consultas está aqui embaixo na descrição, né, do meu site, papisadotarô.com. E é isso, gente. Valorizem esse vídeo porque deu um trabalho do caramba e eu fico gravando aqui sem ventilador, porque eu tô suada e deu muito trabalho. Falei por mais de 1 hora. Então, valorizem aí, viu? Um beijo e até a próxima.